Você já sabe, né? Quarta-feira é dia do nosso quadro Agora São Elas. E olha só, gente, hoje o papo é muito importante, né? A gente vai falar de saúde, a gente vai falar de atividade física, de esporte e como essas questões influenciam na nossa vida, na nossa saúde. Eu vou conversar aqui com a Jaqueline Fonseca Martins Cipriano, ela que é psicóloga, mentora, atleta, corredora de rua, maratonista e assistente social. Tudo bem, Jaque? Bem-vinda. Boa noite, Maria. Obrigada. Um prazer estar aqui. Sou bastante coisa, tudo isso e mais um pouco. Que legal. Vamos falar de todas essas suas qualificações aí, muito importantes. Também estou recebendo a Giovana Prado, ela que é atleta, lutadora de Muay Thai e vai representar a gente lá na Tailândia, né, Giovana? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, boa noite. Obrigada por me receber. Isso mesmo, vou lá na Tailândia, no Mundial, daqui um mês, faltam uns 25 dias aí para ir para lá. Que beleza, vamos falar sobre isso. Vamos. Também com a gente aqui a Núbia Freitas. A Maré, é assim que ela gosta de ser chamada, ela é pedagoga, esportista e instrutora de capoeira. Maré, bem-vinda, obrigada pela presença. Muito obrigada, muito legal estar aqui, representando o meu esporte, a capoeira, mostrar que ele leva a gente para muitos lugares e abre portas, né? Um esporte que é genuinamente brasileiro e não tem a visibilidade devida, mas vai chegar lá. É isso, e a mulherada está crescendo cada vez mais nesse esporte, né? Sim, o público feminino está conseguindo construir um lugar bem legal na capoeira. Muito bom. Ó, gente, você também já sabe, né? Você pode participar desse bate-papo, dessa roda de conversa aqui com as meninas, conhecer um pouquinho mais de cada uma, fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Manda o seu WhatsApp aqui, 991411048. Você também que está assistindo pelo Instagram, Facebook, YouTube, participe com a gente dessa conversa. Você já sabe, né? Daqui a pouquinho tem presente para você, mulherada. Então fica ligadinha que já tem presente da Companhia da Beleza para você, tá? Meninas, eu quero começar perguntando para cada uma de vocês como é que foi esse início? Como é que vocês se descobriram, né, que gostavam aí dessa atividade física, cada um, né, no seu ramo, cada um na sua categoria? Quando foi? Foi criança? Foi mais na juventude, né? Foi agora recente? Como é que a atividade física, o esporte chegou na vida de vocês? Quem quer começar? Pode ser eu, então. A minha atividade física não foi na infância. Eu descobri a atividade física já adulta. Fazem 10 anos que eu corro. Legal. E aí descobri a atividade física no momento que eu estava buscando algo para emagrecer. No momento era esse o meu foco, era meu objetivo. E aí, tinha um super amigo, Diego Capello, que é treinador. Ele montou uma equipe de corrida. Fui para essa equipe e me descobri dentro da corrida e falei, bom, é isso que eu quero fazer. Isso faz sentido para mim. E aí, 2 anos depois que eu comecei, um pouquinho menos que 2 anos depois que eu comecei a correr, não corria nada. 100 metros era um desafio muito grande. 2 anos depois eu corri meus primeiros 42 quilômetros, minha primeira maratona. Nossa. Nesse meio tempo peguei pódio, subi algumas vezes no pódio, emagreci, cheguei no biotipo físico que eu desejei. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero para mim, é isso que faz sentido. É isso que eu quero fazer para o resto da vida. Você já era psicóloga, trabalhava na área, como é que era, Jaque? Era assistente social, a psicologia vem depois. Eu primeiro comecei a correr, depois entrei na psicologia. E aí, quando eu me torno psicóloga, eu falo, bom, atividade física e autocuidado, saúde mental, tem tudo a ver. E aí eu falei, bom, é esse casamento que eu precisava para a minha vida. Hoje atuo também como assistente social, mas
estou na psicologia e no esporte de uma maneira assim bem dedicada. O esporte é quase um terceiro trabalho na minha vida. Sim, sim. Nossa, que história linda. E você, Maré, como é que tudo começou? Pedagoga, você é formada em pedagogia? Eu sou formada em pedagogia, mas a capoeira ela surgiu para mim na infância, aos 9 anos. Na verdade, eu busquei um esporte, eu tentei antes o vôlei, o judô, e aí, quando a gente pensa assim, será que eu me encontrei? Ainda não era o momento. E eu lembro que eu brinquei muito na rua, porque eu vim de uma cidade pequena, do litoral, e os meninos que eu brincava foram todos para capoeira, e eu falei assim, não, eu quero ir também, e fui. E foi realmente um sentimento de realização, onde eu encontrei o meu lugar mesmo. E todos eles saíram e eu fiquei. Então, eu permaneci. Já vai para 17 anos que eu faço capoeira. E eu falo que hoje, para mim, não tem lugar nenhum no mundo que faça mais sentido que lá. Que legal. Olha lá, a gente tá vendo algumas imagens da Maré aí. Essa foi uma viagem que eu fiz para a Colômbia ano passado. Eu fui convidada para um evento lá, para dar workshop. E eu dei aula 3 dias lá na Colômbia. Nossa, que bacana, que legal. Eu cheguei a fazer umas aulinhas de capoeira também, viu, ô Maré? Mas bem coisa básica, viu? Então tá na hora de voltar? Acho que sim, vou fazer umas aulas com você. Giovana, como é que a luta entrou na sua vida? Foi já de cara na luta ou você andou aí por outros esportes? Como é que a atividade física chegou? Você é super novinha, né? Mais ou menos. Eu tenho 26 anos agora. Novinha. Mas quando eu estava na escola, eu optei já por fazer judô em vez de fazer balé. Então, sim, quando eu era pequena, eu fiz bastante tempo judô. Depois eu joguei bola também um tempo. Tá. E daí, quando eu estava com uns 14 anos, daí eu comecei já a fazer o Muay Thai. Daí eu sempre fazia uns 2 anos, acabava fazendo uma luta, dava um tempo, mudava de academia. Então, eu fui procurando também, porque eu estava procurando algum mestre que eu me encontrasse também. E durante isso, eu fui trabalhando, acabava trocando de serviço. Então, às vezes mudava meus horários de treino. Aqui em Piracicaba mesmo? Você é isso, aqui de Piracicaba, tá. Isso. Daí, agora faz 1 ano que eu estou no profissional já competindo, que eu estou levando isso na minha vida mesmo, direto, o esporte, todo dia, treino Muay Thai todo dia, faço a musculação para ajudar. E é super importante, estou me dedicando bastante. E foi aparecendo as oportunidades, que eu fui disputar o brasileiro, onde eu consegui a classificação para a Tailândia para o Mundial. Que legal! Daí agora em maio eu vou lá, então eu estou em preparação, estou treinando forte e estou correndo atrás, estou me dedicando e estou aí. Para ir lá buscar, né? Buscar, ganhar, representar Piracicaba, representar o Brasil, que eu estou indo com a seleção brasileira. Que legal. Então, estou aí. Nossa, maravilha. Histórias lindas, hein, meninas, de vocês aqui, para o pessoal se inspirar também, a mulherada que está assistindo a gente. Já chegou uma pergunta aí do público? Vamos abrir? Deixa eu ver. Você pode participar com a gente, viu? 99141-1048. A Cris, boa noite. Como as meninas conciliam família, trabalho e esporte? Porque vocês fazem muita coisa, né, gente? Pelo pouquinho que vocês falaram aqui. Maré, como é que você faz? Você é casada, tem filhos? Como que funciona? Seu dia a dia. Para mim, família, trabalho e esporte é a mesma coisa. Ótimo, maravilha. Eu trabalho com a capoeira, eu sou professora de capoeira, eu dou aula aqui atualmente em Piracicaba, no Instituto Afropira, porque eu não sou de Piracicaba, eu estou aqui há pouco tempo, né? Então, eu trabalho com a capoeira. A minha família é a capoeira. Eu conheci o meu esposo na capoeira. E nós temos um filho, o Apolo, e ele vai comigo também. Ah, que legal. Então, a capoeira é totalmente flexível, sabe? É o meu trabalho, sim. Eu trabalho profissional de capoeira, porém ela me permite fazer essa conciliação. É um trabalho humano, sabe? Eu dou aula e ele tá comigo. Que legal. E ele tem menos de 2 anos, mas ele copia tudo. Então, além, né, de professora de capoeira, eu trabalho com mídias sociais. Então, no momento que eu estou em casa, eu também faço isso. Mas é assim, a família, o trabalho e o esporte é praticamente a mesma coisa. Então, para mim, conciliar é muito tranquilo.
é quase que não tem muita separação, sabe? Então, onde eu tô, a capoeira tá, o meu filho tá, o meu esposo tá. E isso acaba ficando orgânico mesmo no seu dia a dia, né? Você administra ali tudo organizadamente. Exatamente, exatamente. E o meu trabalho com mídias sociais também é com capoeira, né? Legal. Eu trabalho gestando redes sociais da capoeira. Que legal. Então, acaba meio que sendo tudo uma coisa só. E aí, quando a gente está em casa, está assistindo vídeo de capoeira, está estudando sobre capoeira e... Tá sempre nesse universo. Tá indo o final de semana para evento de capoeira. Então, é a mesma coisa. Tudo é o mesmo foco. E o pequenininho junto. Ele ama. Ele não pode ouvir um pandeiro, um berimbau, que ele é o primeiro a bater palma, já coloca a perninha para cima. Que lindo. Acho que tem uma pergunta para você aí agora há pouco que chegou, né? Que eu vi. O Carlos, boa noite. Onde que fica a academia de capoeira? Você acabou de falar, você dá aula lá no Instituto Afropira. Isso. Atualmente eu trabalho para o Instituto Afropira, mas a gente tem 3 espaços onde dá aula. Tem o próprio instituto, que fica no bairro Nova América. Tem no bairro Jardim 1º de Maio. E tem também no bairro São Francisco. Tá. E aí seria legal o Carlos procurar pelo Instituto Afropira e buscar mais informações de horário, idade. Tem aula para bebê, tem aula para criança, aula para adulto, para todo mundo. O meu marido fala uma coisa que é super legal. A gente pode fazer capoeira de 2 a 102 anos. Ai, que beleza! E acho que interessante até falar, Mara, também que pessoas com deficiência também podem fazer capoeira. A capoeira, ela é inclusiva. Na verdade, eu não falo que ela é inclusiva. Ela é capaz de abraçar todos, né? Ela não faz essa distinção de gênero, de cor, de credo. A capoeira, né? Quem acaba fazendo essa distinção somos nós. Mas hoje nós temos profissionais habilitados para todos os públicos. Então, como eu falei, desde bebês a pessoas com deficiência. Então, é importante sempre buscar esse espaço, porque eu acredito que não só a capoeira, mas todos os esportes, eles são capazes, né, de agregar essas pessoas, de fazer espaços confortáveis para elas. É legal as crianças atípicas também, né? É muito importante o esporte, né? Já que você que é psicóloga, acho que o esporte ele tem esse poder, né? De tranquilizar, de organizar, né? E acho que as crianças atípicas precisam muito disso, né? Também. E de ajudá-los a regular, estar em sociedade, a conviver. O esporte é algo que une todas as pessoas. Então, eu estou lá fazendo esporte com pessoas atípicas, neurotípicas. Então, eu vou conseguindo me organizar e adaptando à convivência em sociedade. Perfeito. Então, o esporte, eu sempre vou defender essa bandeira. E como eu estou dentro do Afropira, então eu sei do trabalho capacitado que o Afropira tem para receber pessoas com deficiência. Exatamente. E complementando, né, falando exatamente da capoeira, é uma ferramenta assim multidisciplinar. A gente trabalha a música, a cultura, a história. Então, dentro disso, o desenvolvimento da criança passa a ser muito mais pleno. Falo, assim, pelas crianças que eu dou aula, né? Que eu dou aula para criança há mais de 7 anos. E também agora por experiência própria do meu filho. Meu filho andou com 10 meses. Meu filho tem menos de 2 anos, assim, e faz coisas sobrenaturais. E eu não forço nada. É tudo que ele vê, que ele faz aula com as outras crianças. Então, é o estímulo, né? Ele tem estímulo. Exatamente. Né? A ferramenta da capoeira trabalha a música, a expressão corporal, a autonomia, a confiança da criança que precisa ir lá, entrar na roda e cantar e jogar. É muito legal, principalmente para as crianças que precisam desse a mais para o desenvolvimento. Muito multidisciplinar. Mas, Jaque, como é que você, respondendo a Cris, né? Como é que você administra todos os pratinhos? E olha que são muitos, viu? E aí ela colocou, como eu administro o esporte com trabalho. Eu vou dizer que no meu caso são trabalhos. No plural. No plural. E assim, acho que a primeira coisa, inclusive
isso é algo que eu levo na minha mentoria para outras mulheres, que eu preciso me priorizar. Então, primeiro eu, sempre, primeiro eu. Então, se o esporte é importante para mim, eu vou conseguir me organizar para tirar um tempo para fazer aquilo. Se não der para ser diário, eu vou colocar isso na minha rotina. E eu preciso também organizar e ter um planejamento. Então, o planejamento ele é fundamental para eu dar conta. Então, aí, além de praticar esporte, eu faço a corrida, eu faço a musculação, porque é necessário para correr, eu faço pilates e trabalho como assistente social e como psicóloga. Então, aí estou equilibrando tudo isso, mas com planejamento. Essa eu acho que é a resposta para a Cris. Planejamento e priorização. Então, às vezes eu deixo de atender alguém que gostaria de um atendimento para eu me atender? Sim. Então, às vezes deixo de atender meu marido para me atender. Às vezes deixa de ir num aniversário, né, de criança da família, mas... às vezes vou no aniversário, mas não como para manter a alimentação, mas vou me organizando ali. Então, a gente vai se organizando e eu sei que eu sou a minha maior prioridade sempre. Muito bom você falar isso. Então, acho que o trabalho, a gente às vezes vai se dedicando muito ao trabalho e colocando o trabalho como essa prioridade. Eu faço um trabalho muito bem feito, com a minha maior dedicação, mas para eu trabalhar eu preciso estar bem. E o esporte é o que me traz esse bem-estar. Então, se organizar, se planejar e se priorizar é sim possível. Essa é a receita. E a sua receita, Giovana? Como é que você faz aí para se organizar com esses treinos, né? Como você disse, de um ano para cá, isso se intensificou ainda mais, né? Como é que você organiza? Dando atenção para a família, né? Quem tá aqui é o namorado ou o marido? É meu namorado, tá aqui hoje. Tem que acompanhar. Sim, ele me acompanha bastante. Ele até vai de meu corner junto com o meu treinador. Legal. Quando eu vou lutar, ele entra junto, dá água, tudo, Ótimo. fala o que precisa, ele acompanha bastante. Tem que ir, né? Tem. Senão tá ruim. Eu Mas tenho como você faz? meus pais, eles me apoiam, me ajudam bastante. Meu pai tem uma empresa, então eu trabalhava integral para ele. Porém, quando comecei no profissional, aí começou a precisar de mais tempo de se dedicar mesmo. Então, agora eu trabalho meio período, trabalho a partir da manhã e na parte da tarde me dedico aos treinos, porque, como ela disse, a musculação é essencial, ajuda a fortalecer por conta de lesões, tudo, porque o treino é muito intenso. Eu faço umas 2, 3 horas de treino de Muay Thai todo dia e realmente se priorizar, porque é difícil. Eu perco, sempre que eu tenho campeonato, eu preciso fazer dieta, eu sempre perco peso. E às vezes é difícil a turma entender que eu vou no aniversário, eu já jantei em casa, daí eu chego, fico tranquila, recusar, né? daí a turma docinho. fala, nossa, não tá com vontade. Você falou de dieta, chegou até uma pergunta agora aí, querendo saber justamente sobre essa sua dieta, né? Agora, especificamente preparatória para o Mundial. Júlia e Emily. Boa noite, meninas. Obrigada. Então, nossa, sobre a dieta é um pouco difícil, porque... difícil. Eu tento manter a alimentação já bem regrada, até mesmo antes do campeonato, porém sempre acabo tendo que perder uns 2, 3 quilos ali para competição. Então, eu sigo a dieta bem certinho, chegando perto, entro numa dieta bem restrita. Daí acaba sendo difícil, porque às vezes chama alguém, amigo chama para ir na casa, daí, tem um negocinho para petiscar, um negocinho para beber, daí eu falo, obrigada, tô tranquila. Final de semana, fica às vezes complicado, mas é entrar na rotina. Agora eu já tô de um jeito que, tipo, pra mim é tranquilo. Eu vou nos lugares, antes, no começo, quando eu comecei a seguir a dieta, eu ficava com vontade. Nossa, chegava perto das lutas, coitado, ele que me aguentava, porque eu chorava, que eu tinha vontade de comer alguma coisa. Eu falava, ai, meu Deus, não tô baixando o peso. Mas hoje em dia é bem tranquilo, eu consigo ficar sem tanta vontade, assim, de comer doce, refrigerante, ficar beliscando as besteiras. Hoje em dia é bem mais tranquilo. Porque, assim, esse rigor, Giovana, só para quem é leigo, né, a gente entender um pouco, né? Você não pode nem ultrapassar um peso, nem
cair muito, né? Você tem que manter por causa de uma categoria? Como é que funciona? Eu luto na categoria de 54 quilos, às vezes luto até 53,5, e meu peso assim atual é uns 56, 57. Tá. Só que todo mundo assim nessa área da luta, a gente tem o costume de baixar de categoria. Então, sempre a gente acaba perdendo uns 2, 3 quilos. A gente, mulher, também é bem mais difícil a gente perder peso. Então, até questão hormonal, às vezes a gente está perdendo peso, daí começa a reter, ficar inchada, é bem complicado. Olha. E os meninos da academia, eles perdem bem mais. Às vezes eles perdem em um mês 12 quilos, 13 para competir. Mas o meu ainda é aqueles pouco, mas é sofrido. Mas eu tento segurar já perto do meu peso, da minha categoria, porque acaba que todo mundo acaba perdendo esse peso. Então, se eu falar, não vou perder o peso, vou lutar com 56 quilos, que é o meu normal. Acaba que eu pego alguém que é bem mais pesada, que perdeu o peso para minha categoria. Entendi. Daí a gente tem esse costume. E daí tem que seguir assim uma dieta certo, porque também não adianta só eu perder o peso e eu ficar mal. Porque, não vou comer nada, fico sem comer. Também quando chegar na luta eu vou estar fraca. Então, a gente tem que fazer todo um planejamento para ir perdendo peso. Após a pesagem também tem outra alimentação que volta também devagar, para também não passar mal, porque normalmente eu peso em um dia e luto no outro. Ou peso de manhã e vou lutar mais pro final da tarde. Tá. Aí se eu pesar e começar a comer, nossa, agora eu vou comer tudo que eu quero, porque eu tô com vontade. Daí você passa mal. Nossa, até e aí, beber água, tudo é complicado. Você tem uma orientação do seu treinador ou você tem um acompanhamento da nutricionista? Como é que é assim o dia a dia? Você tem que pesar a sua comida? Como que Peso tudo. Acordo já, vou pesando desde o café da manhã até a noite. Controlo a questão de água também. A gente controla tudo e tem acompanhamento nutricionista bem certinho, bem de perto. Ela chama Tamires, ela é do Rio de Janeiro, uma amiga minha, só que ela mantém o contato de longe, ela faz o acompanhamento, fica em cima, vou mandando atualização para ela dia a dia. Com o meu treinador também, acompanhamento de peso, todo dia. Treino, tal. Chega à noite, tira uma fotinha, manda o peso, como tá, para ver se dá. Às vezes eu perco isso, diário. O rigor é diário mesmo. Diário. Que às vezes eu consegui baixar bastante. Daí ele fala, que bom, então vamos começar a comer mais um. Vamos voltar um pouco de carboidrato para te dar mais energia. Que às vezes a gente corta à noite o carboidrato para não ganhar peso. Então a gente vai equilibrando, conforme está perdendo bastante peso. Pode voltar a comer mais um pouco. A gente vai equilibrando. Porque tem que chegar na hora da pesagem, igual isso, luto 54 quilos. Não pode passar nem 100 gramas, não tem intolerância. E na Tailândia vai ser um pouco mais complicado, porque normalmente eu peso em um dia e luto no outro. E lá eu vou ter que pesar diariamente. Então, todo dia de manhã eu acordo, vou ter que pesar lá, bater o peso e lutar de tarde. Daí dia 18, 19, 20, 21, 22. São 5 dias. Então, eu vou ter que pesar os 5 dias e lutar na parte da tarde. Vou competir os 5 dias. E daí, você já deu uma pesquisada qual que é a gastronomia lá da Tailândia? Será que você vai estar tranquilo para você? Porque, às vezes, um país muda muito, né? Os costumes, os alimentos. Tá legal? Você já deu uma pesquisada? Eu dei uma olhada. Bastante gente está perguntando para mim, você vai comer escorpião quando estiver lá? Falei, depois que eu competir, eu vou ter que experimentar, né? Porque eu vou chegar até lá, não vou experimentar. Mas falaram já, tem um treinador que ele vai comigo aqui de Piracicaba. E ele já foi até para lá e lá é um pouco complicado, porque a comida deles é muito temperada. É muito tempero. Diz que a Tailândia, a cidade em si, diz que cheira tempero. A hora que você chega lá, diz que toda a comida é muito tempero. E a gente, quando entra na dieta, tipo assim, às vezes umas 2 semanas antes da luta, eu já corto, tipo assim, até o sal, é controlado. Falei, meu Deus, vai chegar lá, não tem como nem cozinhar. E ele falou, nossa, a comida é bem temperada. Ele falou, você vai... Tem que segurar, porque acaba retendo, né? Acaba muito tempero, começa a reter líquido. Eu falei, ai, meu Deus. Olha, interessante, porque você está nos contando aí detalhes, Giovana, que a gente... só os treinos, a gente viu, você mandou algumas imagens aí dos seus treinos, do seu dia a dia, né? Que isso já é extremamente puxado, é extremamente rigoroso, ela tem que pensar em horário de dormir, mas essa questão da alimentação eu não tinha ideia, né? É uma parte também que, assim,
faz toda a diferença no seu desempenho, né? Então você tem que estar pensando o tempo todo nisso também, né, Giovana? Nossa, nem fale. A gente que luta, a gente até brinca que é mais difícil a preparação para a luta do que quando a gente sobe. Igual isso, eu fico nervosa quando eu vou entrar nos eventos. Ai, porque eu entro sozinha, daí todo mundo fica olhando, eu falo, ai meu Deus, que vergonha. Mas a hora que eu falo, a hora que eu tô no ringue é a parte mais fácil. A gente realmente fala porque a gente sofre na preparação, corta peso. Tem vezes que tá chegando uns 2 dias ainda não tá no peso, daí a gente desidrata, fica treinando de capa, roupa de frio. Daí a gente fala, meu Deus, se eu chegar lá não bater o peso. Porque se chegar lá não bater o peso, eles dão um tempo ainda para você tentar correr, para tentar suar o que falta e bater o peso. A gente fica mais nervoso com isso. Falar que a gente sobe no ringue é a parte que a gente fala, nossa, agora eu vou me divertir, vou me soltar, porque já passou o mais difícil, que realmente é a preparação toda. O ringue é o mais fácil. Ó, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp aqui, 991411048. Já tem presente da Companhia da Beleza para você, viu? Então fica ligadinha. Agora eu queria saber de vocês, Maré, o que é mais desafiador e o que é mais gratificante no universo aí da capoeira para você? Uau, que pergunta. Eu vou começar pelo que é mais gratificante, porque é o que tem mais peso para mim. Eu falo que a capoeira me deu tudo que eu tenho. Me deu a minha casa, me deu a minha família, meu filho, minha profissão, me dá tudo. E futuramente a gente está indo embora do Brasil para a Alemanha, que também foi a capoeira que deu, a capoeira que abriu essa porta. Legal. E eu falo que o mais gratificante é ver que a gente recebe dela o tanto que a gente se dedica. E acredito que todo esporte é assim, você recebe dele o quanto se dedica. E atualmente eu dou aula para crianças e o que eu recebo, que são os sorrisos, os olhares, os abraços, a mudança na vida da criança, saber que aquela criança ela poderia estar na rua, que ela poderia estar na frente de um celular, que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa e estar num esporte que futuramente pode mudar a vida dela também, por uma escolha dela. Então, tudo isso para mim é muito gratificante. É o que a capoeira me dá, né? Que já me deu tudo. Eu falo que eu não preciso de mais nada, que eu sou completa com ela. E, atualmente, o mais desafiador, eu falo que eu tenho 2 grandes questões, né? São minhas lesões. Eu tenho 2 lesões no joelho, uma em cada joelho. A do meu joelho esquerdo já tem 4 anos e meio, que foi o ligamento e o menisco. E a do joelho direito, que foi a mesma coisa. E vai fazer 5 meses que eu operei o joelho. Então, eu estou retornando novamente, né? Eu já dou aula, faço praticamente tudo, mas é um retorno contínuo. Eu falo que as lesões da parte pessoal são mais difíceis, porque é além do físico, é o psicológico, né? É o psicológico, porque nós que somos muito ativas, nos vermos paradas novamente, porque para mim foi uma segunda vez. É desesperador. É desesperador. Então, eu falo que de primeiro momento, assim, meu intuito nem era voltar a me mover para a capoeira, porque a capoeira é muito ampla. Eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso falar com as crianças, eu posso muitas coisas, né? E o corpo é só um fragmento da capoeira. Mas de primeiro momento, assim, eu queria muito brincar com o meu filho. Eu fiquei 6 semanas sem andar. Nossa. Por conta da lesão, né? Depois que eu operei. Então, esse foi um grande desafio. Isso do pessoal. Agora, falando do geral, assim, o assunto mulher, o assunto feminismo, feminino, está muito em alta em todos os polos. E também na capoeira. Então, quando nós estamos em certos espaços, nós temos que enfrentar algumas coisas, né? Que naturalmente os homens não enfrentam. Então, às vezes, questões de roupa, de se portar, de ir a lugares, de estar em lugares. E também, quando a gente chega nesses lugares. Por exemplo, eu fui para a Colômbia e tem muito essa questão de julgamento. Será que ela está lá porque ela realmente merece? Será que ela está lá só porque
tá em alta a questão da mulher e aí é um jeito de conseguir uma visibilidade para o evento. Então, tem tudo isso, né? O julgamento de saber se você realmente está ali porque você merece ou se é só porque é mais um empurrãozinho porque é mulher, o assunto está em alta, então a gente vai conseguir mais visibilidade nesse lugar. Eu acho que essas são os dois polos assim mais desafiadores para mim. Encontrar esse equilíbrio dentro disso. Sim. A gente tem um comentário aí também, olha só, no WhatsApp. Quem que tá falando aí? Eu não sei se é o Carlos. Eu treinei bastante com o mestre Cosmo. Então, Carlos, eu não sou de Piracicaba, né? Como eu falei. Você conhece já? Que você tá concordando? de ouvir falar. Porque... Eu já ouvi falar dele também, mas eu não sou de Piracicaba. Eu sou de uma cidade do litoral sul de São Paulo, que se chama Iguape. E aí eu fui para São Paulo com os meus 18 anos. Não comecei a trabalhar com capoeira, mas esse sempre foi meu intuito. E aí eu fiquei morando em São Paulo 10 anos. Então eu falo que a minha grande história com capoeira é em São Paulo mesmo. Então eu não conheço ainda o mestre Cosmo, espero conhecê-lo em breve, mas eu já ouvi falar dele. Ele é bem conhecido mesmo, viu? Mas olha, Maré, você estava falando que vai para a Alemanha, né? Eu estava olhando as redes sociais de vocês e vi que você pôs um story ali, que eu estava treinando e estava... aprendendo alemão. Eu ia até se perguntar se sprechen Deutsch. Schon, sprechen Deutsch já? Ainda não. Eu falo que eu tenho até agosto para saber pelo menos falar assim... Eu acabei de chegar, mas eu falo que eu tô caminhando ali pelo A1, já sei me apresentar, Ótimo. Já sei falar onde eu moro, já sei falar a minha idade. Então sabe de pouquinho em pouquinho eu vou chegar até você, Maria. Não, você sabe, porque eu achei muito interessante. Falei, olha, ela tá estudando alemão, não sabia, né, que você estava indo embora. Eu e o Neto, nós moramos na Alemanha durante 6 anos e foi justamente lá que nós fizemos aula de capoeira. Tá vendo? Que troca. Foi com um brasileiro, claro, né? E foi muito interessante como a gente conheceu ele, super rapidinho. Nós trabalhávamos num café, num bistrô, uma sorveteria italiana, né? Que lá é uma iguaria na Alemanha, o sorvete italiano, você vai ver. E a gente viu um rapaz lá, vindo lá em cima, na rua, assim, descendo, com um birimbau, na Alemanha, numa cidadezinha pequenininha que a gente morava. A gente fala, gente, só pode ser brasileiro, né? Um alemão não ia estar andando de birimbau por aí, né? Umas 7 horas da noite. Aí a gente chamou ele, começou a conversar, claro, né? Brasileiro quando se encontra fora. E ele contou uma história super bonita, que ele fazia parte de um projeto social lá da comunidade do Heliópolis. Na adolescência, assim, né? Ele era jovenzinho e tal. E eles fizeram uma viagem, fazia a capoeira, já estava bem adiantado na capoeira. E o grupo foi se apresentar na Alemanha, pois ele não arrumou uma namorada alemã. E por lá ele ficou mesmo e casou com essa alemã, família, filhos, ficou por lá e ele dava aula de capoeira. Aí conheceu a gente, falou, vamos lá fazer uma aula. Foi aí que eu fui fazer capoeira na Alemanha. Que legal, que legal. A capoeira possibilita isso, né? Essa grande troca. O português, ele se expande pelo mundo, majoritariamente por conta da capoeira e das culturas brasileiras, né? Porque na capoeira não tem uma tradução. Você aprende as músicas, o nome dos golpes, dos movimentos em português. Então você força a pessoa, seja lá de onde ela seja, a aprender o português. Ela precisa aprender o português. Eles adoram. Então isso é muito bom e isso é enriquecedor. E é por isso que eu falo, né? A capoeira é o único esporte que é genuinamente brasileiro, mas que não é tão valorizado no próprio país onde ele nasceu, né? Ele é afro-brasileiro, ele vem um pouco de África, um pouco daqui, cria essa mistura com os povos originários, indígenas, e vira isso que a gente conhece como capoeira hoje. Mas os países, né, de fora, eles valorizam muito mais a nossa cultura. Por exemplo, atualmente eu vou dar aula para uma moça e ela está na França e ela está vindo de lá
para fazer capoeira aqui. Então, ela me procurou de lá para fazer capoeira aqui. Porque ela falou que para ela não tem sentido aprender um esporte que é brasileiro com alguém que não seja brasileiro. Então, ela veio buscar. E é isso que a gente precisa. É por isso que eu falo, né, a importância de valorizarmos o que é nosso. E é por isso que eu vou para a Alemanha, mas eu vou trabalhando com capoeira e fortalecendo esse laço, né, mostrando a importância do nosso esporte e como é possível abrir portas com ele, como ele pode levar a gente para vários outros lugares. Assim como eu já fui, né, para a Colômbia, assim como muitas outras pessoas vão, essa porta só se abriu pela capoeira. Que legal. E faz muito sucesso, realmente. Mais desafiador e mais gratificante. Já vou fazer a pergunta da Edna já. Olha, acho que o mais desafiador a Maré citou, que é ser mulher. A minha potência é ser mulher, eu reconheço isso, o meu feminino é muito forte, mas ser mulher e equilibrar todos aqueles pratos, para mim não é nem difícil, no meu caso, não é nem difícil esse equilíbrio, mas é difícil o quanto eu tenho que me proteger, quanto a minha responsabilidade me proteger no momento do treino na rua. Eu tenho que correr muito cedo, eu corro normalmente por volta das 5 da manhã, às vezes 4 e pouco, e aí essa responsabilidade de que eu tenho que me proteger, ela é minha, então esse é o maior desafio. Então, ser mulher e treinar na nossa sociedade machista, opressora em relação às mulheres. Falo do desafio primeiro, porque aí depois eu me tranquilizo para falar da coisa boa. Eu acho que, assim, o esporte, a corrida é quem eu sou. A corrida construiu a minha autoestima. A corrida construiu a minha capacidade de acreditar em mim. Tanto é de estar aqui, fingir plenitude, construído lá na corrida. Porque eu consegui correr o que eu corro, eu acho que eu termino uma corrida falando, eu sou capaz de qualquer coisa que eu me proponho a fazer. Então, trabalhar essa autoestima, essa autoconfiança. E por isso, inclusive, resolvi poder dividir isso com outras mulheres, para que olhar no espelho e falar assim, eu gosto do que eu vejo, eu faço bem, isso me brilha o olho, eu gosto de mim, eu olho e falo, é isso que eu idealizei para mim, esse amor próprio. Então, acho que a corrida, o esporte me traz isso. Olha, a foto anterior ali é a Elaine, não é? É Elaine Teutônio, que sempre está aqui com a gente também. Inclusive, ela já falou de você aqui no quadro, viu, Jaque? E ela foi uma pessoa que justamente você inspirou, né? Elaine é minha amiga há muito tempo, uma querida. No ano passado, ela no processo de tratamento dela, eu falei para ela numa segunda-feira, 4 de novembro, falei, você precisa se cuidar, você precisa voltar para atividade física. Aí ela, ok, estou pensando em fazer isso o ano que vem. Eu falei, não é o ano que vem, é amanhã. Naquele dia, amanhã chegou e hoje fazem 5 meses que ela está correndo. Na época, ela não estava correndo nada. Hoje, ela correu 4 quilômetros. E aí, assim, ela está se descobrindo na atividade física. Na corrida, né? Ela também, da capoeira. Mas ela descobriu a corrida. E eu espero ela na porta da casa dela para a gente ir correr. Eu fui vendo a transformação dela, o quanto a corrida foi entrando e o brilho foi aumentando. Olha, o próprio Marcos, esposo da Elaine, comenta de que ela já está voltando mais feliz da corrida. Aí eu falei, perde um pouquinho de sono e ganha um pouquinho de vida. Tudo bem, né? É uma compensação maravilhosa. E você, Giovana? O pessoal está bem interessado na sua dieta. Já vamos fazer a pergunta que chegou aí, mas eu quero saber o que é mais desafiador e o que é mais gratificante para você na sua profissão. Assim como elas falaram, a parte do desafio mesmo de ser mulher, principalmente aqui no Brasil. Até essa semana eu estava comentando com o meu namorado, saiu que a gente, mulher, né, tá tirando de letra essa parte da luta no UFC, tem o ranking, né? E no peso leve, entre as 10 primeiras, acho que só a segunda e a terceira são uma chinesa e uma americana, o resto é só brasileira. Então, essa parte da luta pelo mundo,
A gente do Brasil tá dando show, mulherada. Tem uma brasileira também, ela mora na Tailândia. Ela é 3 vezes campeã mundial do principal campeonato de Muay Thai. Ela é brasileira, mora lá atualmente. E realmente é um desafio a gente ser mulher nessa parte da luta, onde principalmente é bem... Ai, luta é coisa de homem. Um monte de gente falou pra mim, ai, vai ficar lutando, vai virar um homem, vai ficar machinho por aí. E, gente, sigo, treino, faço meu treino, luto. E no meu tempo é normal, sou mulher, sou delicada, sou toda feminina, vou para as lutas, vou para as pesagens, me arrumo toda, vou toda bonita, a turma fala, os patrocinadores vêm falar comigo, nossa, como você vem arrumada, tudo. Eu falo, lógico, tem que me cuidar também. Faço a luta também, ajuda muito nessa parte física também, mas realmente é um desafio a gente ser mulher principalmente na luta, que é muito a parte masculina. E a parte gratificante é quando realmente, além, né, dos campeonatos que ganho as lutas, nossa, o final é a realização, né, de tudo que a gente trabalhou. Mas acho que, assim, esses tempos na academia, nossa, bastante mulheres agora estão procurando. Vem e fala, nossa, eu te vi no jornal, eu te vi no Instagram, eu te vi em algum lugar, e fala, nossa, eu achei que não era para mim, e começa a treinar e fala, e se descobre. Bastante vem até mim e fala, nossa, eu tenho, igual isso, acaba tendo um pouco de medo. Fala, eu corria também, ficava um pouco com medo, agora estou fazendo as aulas porque também penso em me defender, e fala, eu vi você treinando e me inspirou, eu quero também conhecer. E acho que isso também é a parte mais gratificante. Bastante gente vê e fala, nossa, eu nem achei que era possível ir lutar um mundial assim. E, nossa, isso acho que é a parte mais gratificante, assim, para mim mesmo também. Que legal. Então, vamos para a pergunta aí. Acho que é a Edna que mandou uma pergunta para você. Boa noite. Fala para a Giovana levar marmita. Não é que pro pergunta, mundial, é uma orientação. Isso. Você levar umas marmitinhas. Então, nossa, eu não sei se consegue levar, porque eu vou sair do Brasil, daí o voo tem uma escala na França, e da França vai para Tailândia. Eu acho que não pode levar. Acho que até a questão da vigilância não deixa levar, porque senão levava mesmo, que era muito melhor. Mas, gente, então, você que está assistindo o programa, mulherada, chegou o momento daquele presente que vocês adoram aqui nesse quadro. Eu vou começar pedindo para mostrar a foto e o áudio da Cleide, que ganhou, acho que semana passada, né, Ana, se eu não me engano? Ela ganhou uma hidratação, uma escova modelada e tá lá, com a Rose e a Lid, né, Cleide? E aí, como é que foi? Já fiz, viu? Fui muito bem atendida, me senti muito bem, o salão é maravilhoso, as pessoas lá são maravilhosas. Fui muito paparicada, viu? Adorei, viu? Um abraço grande para vocês, obrigado pelo presente, viu? Cleide, ficou linda, as meninas também, né? Super carinhosas aí, acolhedoras sempre no atendimento. Obrigada, um beijo. E, você que está assistindo o programa já sabe, né? Companhia da Beleza tá aqui no centro de Piracicaba, tá? Elas fazem um trabalho incrível para você, completo, tá? É cabelo, unha, sobrancelha, massagem. A gente falou tanto, a gente sempre fala aqui nesse quadro, né? Da autoestima, da importância da autoestima. Gente, passar num salão faz parte, né, da autoestima, de renovar a autoestima feminina. Então, hoje, para quem está assistindo o programa, a Companhia da Beleza vai presentear com unhas, tá? Manicure e pedicure. Olha lá que beleza, gente. Tá precisando fazer a unha? Já vai aí final de semana, né? Já passa a Páscoa e o feriado com a unha bem bonitinha, unhas de princesa, né? Então, ligando... vamos ligar ou vamos no WhatsApp? Vamos pelo WhatsApp, então? Primeira pessoa que mandar eu quero, tá aqui na sua tela o WhatsApp, 991411048. Mulheres, tá, gente? Meninos, hoje é presente só para as mulheres, tá? 991411048. A primeira mulher que mandar eu quero vai ganhar da Companhia da Beleza unha, tá? Mão e pé, manicure e pedicure. Já chegou? Quem é? Pode pôr imagens da Companhia da Beleza. Fica lá no centro da cidade, Rua Floriano Peixoto, 755, no centro. Tá aí o WhatsApp para você também marcar o seu horário lá com as meninas. Deixa eu ver
Quem mandou? Angélica. Angélica, querida, você ganhou então, tá bom? Manda, fica ligadinha aí que a Ana já vai te passar as orientações, tá? Ó, gente, quem não conseguiu, fica ligado, toda quarta-feira tem presente aqui, tá? Cada semana elas presenteiam com uma coisa, tá? Um dia um cabelo, um dia uma unha, um dia uma massagem, só coisa boa pra você aqui. Mas você pode conhecer o salão, tá? Fazer os serviços que eu tenho certeza que você vai adorar. Você viu o que a Cleide falou, né? Já gostei, vou continuar e vou levar as amigas, tá? Rua Floriano Peixoto, 755 no centro de Piracicaba. Os telefones estão aí na sua tela, o fixo e o WhatsApp também. Fixo 3447-0438, WhatsApp 999-685-3261. Companhia da Beleza, um beijo pra Rose querida e todas as amigas lindas aí da Companhia da Beleza. Gente, estamos chegando no finalzinho, né? Últimos minutos, meninas, eu queria que vocês, cada uma, falasse pro pessoal que está assistindo a gente. Primeiro vamos passar o Instagram, Giovana, antes da gente... Passa sim. A Giovana, pessoal, ela tá numa campanha, porque ela vai competir o Mundial, representando Piracicaba, representando o Brasil. E é claro, né, uma viagem internacional, ela está angariando fundos, tá? Então, se você puder colaborar, empresas que nos assistem, ou também pessoa física, entra no Instagram dela, tá? Coloca as imagens da Giovana, por favor. Ana, tem o link do Instagram dela, Giovana Prado, se puder abrir, para o pessoal começar a seguir. Lá no link da bio tem tem lá certinho, é só entrar no Instagram e qualquer ajuda é bem-vinda. A viagem é um pouquinho cara, mas aí, se Deus quiser, vamos ir tudo certinho. Já estamos na preparação e quem puder ajudar, qualquer valor ajuda. Empresas também, a gente está aí para fazer parceria, patrocínio, levar seu nome para Tailândia. Então, é só entrar em contato. É isso, tá aí, ó, as meninas, ó, todo mundo que puder contribuir, gente, tá na sua tela. Giovana Prado, né? Isso, Giovana Prado, você encontra no Instagram e lá tem todas as informações para você poder colaborar, tá? Ó a Giovana aí, toda linda, treinando. Muito bom. A gente vai falar mais vezes, viu, Giovana? É em maio, né? Isso. É em maio. Depois você faz um cartazinho, um post pra gente, a gente divulga aqui também mais vezes. Sim, pode deixar. E vamos pra Tailândia, hein? Bora. Com você. Você vai postando. Isso, bora. Menina, buscar. a gente tá chegando no finalzinho. Eu quero que vocês finalizem inspirando as mulheres que nos assistem, que de repente não fazem nenhum tipo de atividade física e querem começar a partir dessa conversa aqui com vocês. O que vocês orientam? Giovana, quem quer? Bom, eu não me imaginava há 1 ano e meio atrás que eu ia conseguir disputar um Mundial, então foi algo que realmente eu me dediquei, fui atrás e agora estou com essa oportunidade que Deus deu aí pra gente. Então, se você quiser começar, é só procurar uma academia perto da sua casa, não precisa ser a que eu vou específico, que sempre vai ter um profissional para te orientar. E o Muay Thai também é para todas que puderem, quiserem. E é ótimo também para defesa pessoal, ajuda na autoestima. É um treino que queima bastante caloria também, está precisando perder uns quilos. Ele, nossa, é o mais indicado. Então, é só procurar qualquer academia que vão te atender, vão te dar um suporte. E é isso. Muito bom. Jaque? Bom, não tenho como não falar enquanto psicóloga nisso. Mulheres, tirem suas crenças limitantes de que eu não posso, de que eu não consigo. Encontre a atividade que te faça bem, que faça sentido para você, seja a capoeira, seja o Muay Thai, seja a corrida, seja a musculação. Descubra aquilo que te faça bem e faça. Entre, faça sem medo. Não sei ainda o que eu gosto. Experimente, vivencie, aceite convites, viva outros espaços, outras pessoas que experimentam alguma atividade diferente e comecem, só comecem. A gente não vai encontrar o cenário ideal, mas então só começar. É isso. E você, Mari? Já que falou tudo já. Independente realmente do esporte em que nós vamos nos encontrar, né? Acredito e falo mais depois de ter sido mãe, né?
que o esporte ele nos resgata. E ser mãe, ser mulher, ser dona do lar, dona da nossa vida, da nossa casa, do nosso corpo, demanda muito tempo e energia. Mas nós acabamos fazendo tudo isso para os outros, né? Cuidando muito da casa, dos nossos companheiros, dos nossos filhos e esquecendo de cuidar da gente. Então, realmente se priorizar. Procurar uma academia de musculação, de capoeira, de muay thai, seja lá do que for, mas tirar um tempo para cuidar de si. E é isso, o esporte ele resgata a gente, ele faz nós nos sentirmos vivas de novo, nos sentirmos mulheres, nos sentirmos donas de nós novamente. E eu falo isso com muita propriedade depois de ter passado por lesões, ter passado pela maternidade, ter passado por várias e várias mudanças. Acredito que se não fosse o esporte, muita coisa teria sido diferente. Então procurem sim algum lugar por vocês para se cuidarem. Além do esporte, como você falou, né? Tirar um momento para beleza também, um momento para si, daquele banho demorado, daquele lugar, daqueles minutinhos só seu. E vendendo meu peixe, né? Nada melhor do que fazer um lugar onde você encontra amigos, onde você canta, onde você joga, onde você toca, onde você conhece a sua cultura, a cultura do seu país, do seu povo. E complementando o que a Jaque falou, tirar a crença de que capoeira tem alguma coisa a ver com religião, independente da sua religião, vá buscar, vá conhecer e entender que é um esporte também e que a sua religião e ele não vão se misturar. É isso aí. Meninas, muito obrigada pela presença aqui hoje, viu? Por esse tempo disponível aqui pra gente, viu? Quero agradecer, desejar aí ótimos treinos para vocês todas e vamos torcer, né? Vamos junto com a Giovana lá para Tailândia e para Alemanha também em breve. Obrigada, gente. Até a próxima.